Meus caros, salve Maria. Nós vamos hoje para a nossa quarta parte, do nosso pequeno catecismo sobre a missa. E então, nós já vimos desde as orações ao pé do altar até a epístola. Então, espero que esteja sendo proveitoso para cada um de vocês, então, para a gente poder conhecer melhor a nossa belíssima e profundíssima liturgia, liturgia que a Igreja forjou ao longo dos séculos, evidentemente, guiada pelo Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos ver do gradual até o Evangelho. Continuando, então, nosso breve percurso pelos ritos, pelas orações da missa no rito tridentino. Bom, terminada a epístola, o celebrante recita o gradual e o aleluia na mesma posição da epístola, tocando o missal ou o porta-missal. Quando acaba de recitá-los, se a missa é cantada, vai sentar-se, se há tempo para isso, enquanto a escola cantorum canta essa parte. Então, na missa cantada ou solene, o celebrante, o padre, reza essa parte da missa em voz baixa. Essa parte da missa entre a epístola e o evangelho é como um prolongamento do Deu Gracias, que responde à epístola. E como são belos, de fato, esses cantos nessa parte da missa e o canto gregoriano em geral. Santo Isidoro de Sevilha dizia o seguinte: o canto sagrado, quer dizer, o canto gregoriano, produz um grande número de efeitos salutares. Ele enfatiza a solenidade e a majestade do culto, eleva o espírito, alegra a alma e produz nela uma santa alegria. Acalma as paixões, nos leva à devoção e ao arrependimento, chama as lágrimas, nos leva à conversão, nos eleva acima das coisas terrestres e nos faz mergulhar na meditação dos bens celestes. Então, quantos frutos aí, em virtude do canto sagrado, do canto da igreja, que é o canto gregoriano, não é? Então, produz na alma uma santa alegria, enfatiza a solenidade e a majestade do culto, eleva o espírito, nos eleva à devoção, nos leva ao arrependimento, acalma as paixões, nos leva à conversão, nos eleva acima das coisas terrestres, nos faz mergulhar na meditação dos bens celestes. Infelizmente, com o abandono do canto gregoriano, um abandono quase universal, embora mesmo a Constituição conciliar, Sacrosanctum Concilium, diga que o canto oficial da Igreja é o canto gregoriano. Na prática, se abriram brechas, e com essas brechas abertas, o canto gregoriano praticamente desapareceu. Então, infelizmente, com o abandono do canto gregoriano, o canto atual nas nossas liturgias produz muitas vezes o inverso daquilo que fala Santo Isidoro. É um canto que às vezes tende à horizontalidade, a tirar a solenidade do culto, tendendo então a torná-lo profano em larga medida. Não eleva o espírito, deixando aquele que está presente na missa praticamente às vezes dominado pela simples emoção, sem elevar a alma para a meditação das coisas celestes, sem acalmar as paixões, sem ordenar as faculdades do homem. Bom, e que falta faz de fato na liturgia da Igreja o canto gregoriano. Bem, entre a epístola e o evangelho, pode-se ter, dependendo do tempo litúrgico, o gradual e o aleluia, que é o mais comum, ou podemos ter o duplo aleluia, ou então o gradual e o trato, e em certas ocasiões nós temos também a sequência. Habitualmente, no tempo depois da Epifania e no tempo depois de Pentecostes, tem-se o gradual e o aleluia, entre a epístola e o evangelho.
Na Septuagésima, na Quaresma, outras missas de penitência, tem-se o gradual e o trato. Em algumas ocasiões, só o trato. No tempo da Páscoa, tem-se o duplo aleluia. Né? Bem, o gradual, então, de onde veio esse nome também, né? De gradual? Porque entre os 150 salmos, né, nós temos os salmos chamados graduais. Né? Então, são 7 salmos chamados graduais, que se denominam assim porque eram cantados nos degraus do Templo de Jerusalém. Né? O nome dessa parte, então, gradual, vem daí, mas também porque em certo momento, né, na história da igreja, eles eram cantados nos degraus do altar ou nos degraus do ambão da epístola. Então, a epístola, bom, basta ver, né, as igrejas mais antigas e conservadas em Roma, então, evangelho e epístola eram lidos ou cantados, né, do ambão, e havia então degraus, efetivamente, para subir no ambão. Né? Então eram cantados aí nesses degraus, né, que conduziam ao ambão da epístola. Esses degraus, né, que o cantor subia entre a epístola e o evangelho, significavam as virtudes pelas quais é preciso subir para praticar o evangelho, aquilo que vai ser dito ou cantado no evangelho. Então, em geral, o texto do gradual é tirado dos salmos, às vezes tirado de outros livros da Sagrada Escritura, algumas vezes também de composição eclesiástica. Né? O trato, como mencionamos, canta-se após o gradual durante a 70ª, a Quaresma, em algumas outras missas penitenciais. Né? Os autores medievais veem no trato a tristeza dos judeus, né? Cativos na Babilônia, que às margens do rio Eufrates tinham suspendido os instrumentos musicais. Assim, o que o roxo significa para os olhos, o trato significa para os ouvidos. Antigamente se recitava o salmo inteiro, né, e trato, quer dizer, como se fosse de uma só vez. Então, antigamente se recitava o salmo inteiro, como ainda se fazem pelo menos 2 ocasiões. No primeiro domingo da Quaresma e no domingo de Ramos. E são salmos belíssimos, né? Muito belo o tom utilizado no trato. O Aleluia é o que geralmente acompanha, né, o gradual nos textos, nos formulários das missas. Né? Aleluia é a palavra do hebreu, transmitida sem tradução para o grego e para o latim. Aleluia quer dizer louvai ao Senhor, é uma expressão de alegria. Né? Canta-se 2 vezes o Aleluia, segue o texto e canta-se novamente o Aleluia. Né? Então, 3 vezes, porque são 3 as pessoas da Santíssima Trindade. Tripla é a nossa alegria pela criação, pela encarnação do Verbo e pela obra da redenção, pela nossa redenção. Né? O tempo pascal, entre a epístola e o evangelho, só se canta o Aleluia, né? Que é então dobrado, né? Pois deve ser multiplicada a nossa alegria com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tempos penitenciais, o Aleluia, como manifestação de alegria que é omitido, claro. Né? Então, o Aleluia é a continuação da ideia contida no gradual, mas com a alegria. Né? O canto da palavra Aleluia, em geral, é um canto bem prolongado, né? Acompanhado de várias notas, porque a alegria dos santos no céu é sem fim, como nos diz São Boaventura. Né? Então, por isso, né, essa extensão, né, da palavra Aleluia no canto significa a alegria sem fim dos santos, segundo São Boaventura. São João, no Apocalipse 19, 1-4, diz que o Aleluia é o canto dos céus. Assim diz São João. Depois disso, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia Aleluia. E eles disseram uma segunda vez Aleluia.
E os 24 anciãos e os 4 animais se prostraram e adoraram Deus, sentados sobre o trono, dizendo: Aleluia, aleluia. Bom, no aleluia, então, a igreja toma um pouco mais de liberdade e se limita menos aos textos dos Salmos. Em certas missas, pode haver, entre a epístola e o evangelho, o que se chama sequência. Em geral, então, depois do aleluia, salvo na missa de Requiem, o Dies Irae, que segue o trato da missa de Requiem. Então, a sequência, como o próprio nome diz, é uma sequência, um prolongamento do aleluia, tratando do mistério celebrado na missa. Subsistem, atualmente 5 sequências na liturgia romana tradicional. A sequência da Páscoa, Victime Paschali Laudes, a sequência de Pentecostes, Veni Sancte Spiritus, a sequência de Corpus Christi, Laudación, a sequência das 7 dores de Nossa Senhora, Stabat Mater, e a sequência da missa de Requiem, que é o Dies Irae. E cada uma dessas sequências é um tesouro inestimável de doutrina e de espiritualidade católicas. Um tesouro inestimável também de melodia, de qualidade, efetivamente, de música. Claro, com a mesma coloração, com a mesma tonalidade do mistério da festa. Bom, terminados o gradual e aleluia, ou o trato, ou os 2 aleluias, ou então também a sequência, o celebrante se prepara para o evangelho. Ele vai ao meio do altar, então saindo do lado da epístola, indo para o meio do altar, eleva os olhos para a cruz, é a primeira vez durante toda a missa que o padre eleva os olhos para a cruz. Recita então a oração Munda Cor Meum, recita o Iube Domine Benedicere e o faz profundamente inclinado. Então, nessas 2 orações, o sacerdote ou o diácono, se a missa é solene, o sacerdote reconhece que é indigno de anunciar o Santo Evangelho e reconhece que precisa do auxílio divino. A oração Munda Cor Meum faz menção ao profeta Isaías, que se desesperava diante da missão recebida das mãos de Deus. Desesperava da sua missão de profeta por considerar que tinha os lábios manchados, por ser pecador. Veio então um serafim com um carvão ardente, tirado do altar, tocou os lábios de Isaías com o carvão, dizendo-lhe: tua iniquidade foi retirada e teu pecado foi perdoado. Então, nessa oração, o padre do Munda Cor Meum, purificai o meu coração. Nessa oração, o padre pede a purificação dos lábios, também do coração, claro, pois de nada adianta louvar a Deus com os lábios se o nosso coração está distante dele. Tendo pedido essa purificação do seu coração e dos seus lábios, o sacerdote pede a bênção divina. Iube Domine Benedicere. Se é o padre pedindo a bênção diretamente para Deus. Dignai-vos, Senhor, abençoar-me. Então, pede a bênção divina, a fim de que efetivamente o Senhor esteja em seus lábios e em seu coração, para que ele possa pronunciar competente e dignamente o Evangelho de Cristo. Bom, na missa solene é o diácono que vai cantar o Evangelho, então ele vai pegar o livro dos Evangelhos, o Evangeliário, coloca sobre o altar no meio, coloca no altar que é Cristo, como já falamos, para indicar que o Evangelho vem de Cristo, que aquilo que ele vai anunciar veio de Cristo, que são as palavras de Cristo. Então, o diácono coloca o Evangelho no meio, em seguida ele se ajoelha um pouco para o lado da epístola, recita o Munda Cor Meum inclinado. Em seguida, pega o evangeliário no altar, faz a inclinação para o padre, ajoelha diante do padre
e pede a bênção para o padre, Iube Domine benedicere, né? E o sacerdote, então, dá a bênção com o sinal da cruz, coloca a mão direita sobre o livro dos evangelhos, o evangeliário, e o diácono, então, oscula a mão do padre. É o sacerdote que está enviando, né, que envia visivelmente o diácono para que ele cante o evangelho. Ele dá a bênção ao diácono antes do evangelho, ao contrário do que ele fez com o subdiácono. O subdiácono, vocês se lembram, cantou a epístola, e depois ele vai lá receber a bênção e oscular a mão do padre. Aqui, para o diácono, é o oposto. Ele recebe a bênção e oscula a mão do sacerdote antes do canto do evangelho, né? Então, o sacerdote envia visivelmente o diácono para que ele cante o evangelho e dá essa bênção antes do canto do evangelho. Porque a epístola, como a gente falou, significa o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Nosso Senhor não enviou visivelmente ninguém, pois não estava entre os homens, né? E Nosso Senhor é a conclusão do Antigo Testamento. Então está lá o padre, depois do canto da epístola pelo subdiácono, como conclusão daquele canto, como conclusão do Antigo Testamento. Nós falamos que a epístola significa o Antigo Testamento, ainda que seja, na maior parte das vezes, tirada do Novo, não é? Bom, já no Novo Testamento, não. Nosso Senhor enviou visivelmente os apóstolos e os discípulos, né? Nosso Senhor é o início do Novo Testamento. Então ele está lá antes da pregação do Evangelho, né? Depois da bênção, faz-se a procissão do diácono, subdiácono, turiferário, cerimoniário e 2 acólitos. As velas e o incenso acompanham, então, né, o diácono com o livro dos evangelhos nessa procissão. Velas e incenso que são marcas de honra dadas a Cristo, né? Velas e incenso acompanham o sacerdote também, né, na procissão de entrada e saída das missas cantadas, porque ele é outro Cristo. Velas e incenso acompanham o evangelho, porque é nosso Senhor que está ali presente espiritualmente na sua revelação pelas suas palavras. Claro, uma presença distinta, inferior à presença substancial de Nosso Senhor, né, na Eucaristia, sob as aparências do pão e do vinho. Na missa cantada, em torno do Evangelho, estão o sacerdote, cerimoniário, turiferário e os acólitos. Na missa solene, diácono, subdiácono, acólito, cerimoniário e turiferário, né? É bom lembrar que mesmo na missa, né, as leituras não têm como finalidade primeira a instrução, né, a catequese. Não. A finalidade das leituras é, antes de tudo, prestar culto a Deus, né, em particular, venerar a sua bondade ao nos revelar a sua própria vida, né, a sua própria vida divina. Por isso as leituras são feitas em latim, não são feitas, né, virada com o padre ou com o diácono, no caso da missa solene, e o subdiácono também, não são as leituras feitas, né, com aquele que as faz virado para o povo. A instrução é na homilia, no sermão, né, propriamente falando. As velas são a luz que os ensinamentos de Cristo representam para a nossa inteligência. Cristo quer iluminar nossas inteligências com sua doutrina celestial. As velas são também fogo. Nosso Senhor quer colocar o fogo do amor a Ele em nossas almas. Ele mesmo falou que não veio a esse mundo senão para trazer o fogo, o que Ele quer, senão que esse fogo acenda, né? O incenso representa o bom odor da doutrina, dos ensinamentos, dos exemplos e das virtudes de Cristo. Tudo isso que está contido no Evangelho. O incenso representa também o Sagrado Coração de Jesus, ardendo de caridade, querendo nos transmitir a vida
da graça. Né? Então o Evangelho é incensado com as mesmas honras que o Santíssimo Sacramento. Né? Dito de modo simples, 3 vezes 2. Né? 2 no meio, 2 do lado direito do livro, que é o esquerdo nosso, e 2 do lado direito, lado esquerdo do livro, direito nosso. Então o Evangelho é incensado com as mesmas honras que a cruz. Né? O Santíssimo Sacramento é o próprio Cristo. O sacerdote, o Evangelho, a cruz estão intimamente ligados a Ele, a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso também são incensados, digamos, com a mesma honra do Santíssimo Sacramento, inclusive. Né? Então, na epístola, aquele que canta é acompanhado só pelo cerimoniário, como nós mencionamos. Então, por uma pessoa só. O que significa a pequena quantidade dos judeus que seguiram de fato as profecias, aceitando o Messias. No Evangelho, porém, o padre ou diácono está cercado de 4 ou 5 pessoas, com muita solenidade, evidenciando a grande quantidade de pessoas que se converteu ao Evangelho. Como todos percebem, o Evangelho o missal muda de lugar. Sai do lado da epístola e vai para o lado do Evangelho, precisamente. O Evangelho ele é cantado para o norte, ao menos para o norte espiritual, já que o altar está voltado para o leste. Inicialmente era até o leste geográfico, digamos assim, mas com o tempo não, um leste espiritual, místico. Então, se o altar, digamos que está aqui na nossa frente, é o leste, então o norte é para lá. Então, por isso que o Evangelho se canta desse lado, virado para o norte. Canta-se para o norte porque era sobretudo para o norte que o Evangelho tinha que ser anunciado nos tempos antigos, pois no norte estavam os pagãos, os bárbaros, no mundo então conhecido. Então, voltado para o norte, para os países gelados dos infiéis, que devem ser embrasados pela pregação apostólica. Na missa cantada ou rezada, é impossível que o missal que está sobre o altar esteja completamente voltado para o norte, ele fica então na diagonal. O missal fica reto no lado da epístola, em diagonal no lado do Evangelho. Na missa solene, durante o canto do Evangelho, o livro, o evangeliário, é sustentado pelo subdiácono. É o Antigo Testamento que dá base para o Novo Testamento. O subdiácono representa também aqueles judeus que aceitaram nosso Senhor Jesus Cristo, que se converteram à verdadeira religião, então, ao cristianismo. Para iniciar o Evangelho, disse ou canta-se o Dominus Vobiscum. Já explicamos o Dominus Vobiscum, que guarda aqui o mesmo sentido. Em seguida vem o Sequência Sancti Evangelii, ou Initium Sancti Evangelii, Sancti Evangelii, Então, continuação do Santo Evangelho, ou início do Santo Evangelho. Faz-se nesse momento, sequência, ou initium, e durante toda essa fala, um dos mais antigos sinais da cruz de que se tem notícia. O sacerdote faz o sinal da cruz, primeiro, no início do texto do Evangelho que vai ser lido ou cantado. E o diácono, ali, a mesma coisa, o mesmo gesto. Então faz o sinal da cruz no início do texto do Evangelho que será cantado, para nos lembrar que o Evangelho é o Evangelho de um Deus crucificado. Em seguida, ele faz um sinal da cruz na testa, porque não devemos ter vergonha do Evangelho, mas confessá-lo e confessá-lo publicamente. O que está na testa é evidente, vídeo dito popular. Tal coisa está escrita na sua testa. Por isso, o Santo Crisma também se recebe
na testa, porque não devemos ter vergonha do Evangelho como bons soldados de Cristo. Então, para que a gente possa confessar a fé publicamente, sem medo. As cinzas, como sinal de penitência, né, na quarta-feira de cinzas, se recebem também na testa, para deixar claro a nossa vontade de conversão com toda a humildade, não é? Então, o sinal da cruz na testa, não se envergonhar do Evangelho, ao mesmo tempo na testa, significando a inteligência, a adesão da nossa inteligência aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo então a fé, não é? Faz-se o sinal da cruz também na boca, para poder confessar o Evangelho, poder transmitir o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, cada um dentro do seu estado de vida. E finalmente, então, na boca, né? No coração, para que o Evangelho seja impresso no nosso coração, para que nossa vontade possa amar profundamente nosso Senhor Jesus Cristo e seus ensinamentos, né? Então, colocando em prática a doutrina de nosso Senhor. E não só o padre, mas também os fiéis fazem esse sinal da cruz na testa, na boca e no peito. Bom, o sacerdote, então, na missa solene, né, ele se volta para o Evangelho, que vai ser cantado pelo diácono. O Evangelho se torna, de fato, o centro da missa, durante o seu canto, a sua leitura, né? No final do Evangelho, o sacerdote oscula o início do texto, no mesmo lugar em que ele fez o sinal da cruz, e pede que os nossos delitos sejam perdoados em virtude das palavras evangélicas. Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Então, pelos ditos, pelas palavras do Evangelho, sejam apagadas, né, as nossas faltas. O Evangelho na missa, nós vemos então, é um sacramental que perdoa as faltas veniais se estamos arrependidos dessas faltas, né? Na missa solene é o subdiácono, que está segurando o livro ali na leitura, no canto, né, do diácono. O subdiácono, então, vai levar o evangeliário até o sacerdote para que o sacerdote oscule. E o subdiácono simboliza, então, levando até o sacerdote, que é Cristo, levando o evangeliário até o sacerdote, que é Cristo. O subdiácono significa os judeus que se converteram pela pregação do evangelho e que se dirigiram a Cristo, né? Podemos dizer, em certo sentido, também os pagãos, né, do norte, que se converteram a nosso Senhor. A reverência ao evangelho é tão grande, que o subdiácono, ao passar pelo meio do altar, com o Santíssimo Sacramento presente no tabernáculo, não faz genuflexão, ele vai direto para o sacerdote. Não faz genuflexão nem qualquer outra reverência ao Santíssimo Sacramento, né? Ainda que passe diante do sacrário. E alguns ainda ousam dizer que a Sagrada Escritura não é devidamente venerada na liturgia romana tradicional. É muito venerada, né? Mas, claro, a presença real, substancial de Nosso Senhor, o seu corpo, sangue, alma e divindade, a Eucaristia é superior a isso. Bom, então a Sagrada Escritura é venerada com grandes honras na missa tridentina. Na missa solene, antigamente na missa cantada com incenso também, o sacerdote é incensado depois do Evangelho. E, terminado o Evangelho, antes, né, da incensação do padre, antes que se oscule o texto, antes que o padre oscule o texto, disse Laus tibi Christi, louvor a vós, ó Cristo. Louvor a vós, ó Cristo, por ter habitado entre os homens, por ter falado conosco. Então, por isso, se diz o Laus tibi Christi, louvor a vós, ó Cristo. O Evangelho se ouve em pé, pois é o Evangelho também da ressurreição, né? De pé para mostrar determinação e prontidão em praticar o que foi lido ou cantado. De pé, prontos para o combate por Cristo. De pé,
prontos para pregar o Evangelho depois de ouvi-lo, né? Depois do Evangelho pode vir o sermão, né? É obrigatório aos domingos e festas, ao menos nas missas mais importantes, né, de uma paróquia. Na liturgia tradicional, o sermão não faz parte do rito da missa, né, propriamente. Por isso o sacerdote tira o manípulo para pronunciar o sermão, né? Tirar o manípulo é obrigatório, tirar a casula. Bom, se se faz ali no ambão, no presbitério, não existe obrigação de se tirar a casula, né? Então, se tira o manípulo, que é exclusivo para a missa. Convém que o sermão se faça de um lugar alto, do púlpito, né, como nas igrejas antigas, bom, embora hoje também se aceite que se faça do ambão, mas de um lugar alto, né, porque a doutrina que deve sair da boca do sacerdote deve ser uma doutrina celestial, que vem do alto, né. Esse lugar elevado é também um lembrete ao sacerdote de que sua pregação não será eficaz por causa da sua eloquência, mas por causa da origem celestial dela. E deve, então, portanto, ter essa origem celestial. Esse lugar elevado é igualmente um lembrete ao sacerdote de que a eficácia da sua pregação dependerá também da altura das suas virtudes. A elevação do púlpito, de onde o padre profere o sermão, indica ainda que ele tem autoridade para ensinar e ensinar coisas elevadas, precisamente, né? Então, o púlpito significa as montanhas sobre as quais Nosso Senhor tantas vezes subiu para pregar as verdades eternas, né? Então, temos aí uma breve explicação, né, dos cantos que estão entre a epístola e o Evangelho, e uma breve explicação do Evangelho, então que agora também nós poderemos ouvir com um proveito ainda maior, entendendo o sentido dessas cerimônias, né, dos ritos que a Igreja nos oferece. Então conheçamos bem a nossa liturgia para amá-la e assim poder prestar um culto, o que é de nossa parte, ainda melhor a Deus e tirar um proveito maior também para a nossa santificação. Salve Maria, Deus abençoe.